Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, gravando mais uma aula do nosso curso de formação de lideranças comunitárias. 11 de fevereiro de 2026, aqui às 19 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Quem conseguiu chegar aqui para a aula ao vivo. Quem não conseguiu vai poder assistir depois na gravação e cumprimento da mesma forma, tá bom? E algumas pessoas não estiveram presentes na nossa primeira aula, que foi um lançamento, né? A gente não teve conteúdo, falamos um pouquinho, que foi muito interessante conhecer vocês um pouquinho, de onde estão vindo, se já são lideranças comunitárias ou não, né? A gente viu aí que está bem misturado, né? Pessoas aqui com muita experiência, pessoas que estão chegando agora. Experiência de vida eu sei que tem, todo mundo cheio de talentos, várias coisas incríveis a compartilhar, mas eu me refiro à experiência em relação à liderança comunitária, né? Então, a maioria das pessoas que estão aqui estavam na aula passada, eu estou vendo, mas a Daniele não, né, Daniele? Daniele não conseguiu participar. Daniele, você consegue dar um alô para a gente aqui, se apresentar rapidinho, de onde você está vindo e se já é uma liderança comunitária ou não? Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Daniele e eu não faço parte da liderança comunitária. Beleza, Daniele, mas você está vindo de onde? Qual a sua região administrativa? Então, eu sou da Samambaia Sul, Samambaia DF. Sul. Legal, Daniele, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Aqui, como eu falei na aula anterior, o curso ele é para quem já é liderança comunitária, tem muita experiência e veio aqui para compartilhar suas experiências e aprender coisas novas, reciclar conhecimentos, mas é para quem não é liderança comunitária também, quem quer se tornar uma liderança comunitária vai começar do zero, e também é para quem não quer ser nada, né? Quem quer simplesmente estar aqui com a gente e a gente vai falar muito de cidadania, né? Muitas coisas importantes para qualquer pessoa e espero que possa contribuir aí para a vida, tá bom? Então seja muito Ah, com bem-vinda. certeza. Obrigada. Valeu, Daniele. E agora a nossa primeira aula mesmo, valendo, valendo. Eu enviei lá no grupo o nosso conteúdo programático, né? Como vocês viram, são muitos assuntos importantes. Muitos outros não estão ali, que a gente vai aprofundar nos seguintes módulos, né? Tem muita coisa para a gente ver, né? Mas vamos focar aqui em coisas bem importantes. E a aula número um, ela é muito boa, dá um norte em algumas situações e vai ajudar muito quem está querendo criar uma associação de moradores. Não sei se é o caso de vocês aqui, se for, vocês podem enviar no chat aí quem está nessa situação, tá? Só por curiosidade para eu saber aqui. E quem já participa de uma associação de moradores pode enviar aqui no chat também, por gentileza, tá bom? Depois eu vou dar o espaço de fala também. Mas a primeira pergunta que eu faço aqui, eu adoro essa pergunta, porque as respostas são muito legais e elas se complementam. Eu vou perguntar para vocês, para a gente fazer uma coisa aqui dinâmica, né? Participativa. Pergunto para vocês, o que é uma liderança comunitária? Vai dar para ouvir algumas falas, não vai dar para ouvir todo mundo, tem muita gente, mas quem sentir aí a vontade de falar pode levantar a mão e eu passo aqui. Quem não, pode escrever no chat também, tá? O que é uma liderança comunitária? Alguém anima? O pessoal está digitando, o pessoal está animado para escrever. Ó, a Camila levantou. Opa, e aí, Camila? Contigo. Para mim, uma liderança comunitária é uma pessoa que ela visualiza aquilo que pode ser uma benfeitoria para a comunidade e trabalha em torno de todo um grupo, não somente pensando nela, mas pensando num conjunto. E isso em todas as áreas, né? Muito bom, Camila, é Seria isso isso? mesmo. Oi, sim, travou, mas eu te ouvi. Você falou algo mais? Não, só isso mesmo que eu queria falar. Ah, beleza, Camila, maravilha, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Alguém mais, pessoal? Quem sentir no coração aí, vontade de falar, o que é uma liderança comunitária? O GR acho que quer falar, ó, ele tá ali, ó, né? Tá sem áudio, Qual é GR. a pergunta, prof? Eu cheguei um pouco atrasada? Oi, Camila, tudo jóia? Tudo Aqui tem bem? duas Camila, né? Uma Camila falou, agora a sua xará, né?
Tudo já? Camila, eu fiz essa pergunta aqui. O que é uma liderança comunitária? O que Eu é uma acho que uma liderança comunitária? liderança comunitária é uma pessoa que tem o poder da escutativa para ouvir o que as pessoas à volta precisam, os seus anseios, necessidades, seus, sei lá, o que está acontecendo assim com as pessoas, e que ao mesmo tempo consegue fazer um amarrado com isso e procurar e sugerir uma solução, e também ter os meios de procurar concretizar essa solução, né? Realizar essa solução. Maravilha, Algo por Camila. Não, isso, excelente, é isso mesmo. Perfeito, muito obrigado, maravilha. Eu gosto muito, eu sempre faço essa pergunta e é bom ouvir as respostas que elas vão se complementando, muita coisa comum e elas se complementam, isso é muito legal. O Matheus mandou aqui no chat uma rede de apoio para esclarecimento do que está acontecendo, um mapeamento que trabalha para passar informações aos órgãos competentes. Legal, Matheus. Obrigado pela colaboração. Isso também, com certeza. Jerry levantou a mão. Oi, Jerry. Contigo. Oi, boa noite, desculpa ter entrado atrasado. Imagina. Para mim, é uma pessoa que se capacita, né, para ouvir as necessidades da população, né, onde ela mora, ela vê as reais necessidades, né, e está ali para atuar, né. Ela tem que estar capacitada para atuar. Assim, pessoalmente, eu não sei, assim, não estudei as teorias ainda, mas o que eu vejo aqui, os líderes comunitários que eu conheço, que eu tenho proximidade, eles fazem isso. Legal, legal, Jerry. Legal. Muito bom também. Obrigado pela colaboração, com certeza. A Tânia levantou a mão. Oi, Tânia. Contigo. Então, eu acho que um líder comunitário é um mobilizador para o bem comum. E aí vai diversos níveis, né? Aí eu só lembro aqui, Jean, de um tiozinho que morava na rua quando eu era criança, e ele gostava de ver a rua limpa. Então, dava 6 horas, 5h30, 6 horas da manhã, assim, ele acordava e ia varrer a rua, né? E aquilo a gente achava engraçado e tal, mas a nossa rua era a mais limpa de todas, porque o senhorzinho, ele sempre varria. Então, assim, eu acho que o líder comunitário é aquele que não olha só para a sua própria casa, né? Só para si, mas ele olha para o bem comum. Então, para mim, liderança não tem nível, é aquele que faz em prol de todos. Maravilha, Tânia. Ótimo exemplo, né? Que bacana. É isso. Se não é para o bem comum, é o líder solitário, não é comunitário, né? Então, é muito legal esse exemplo do senhor cuidando. Muito bacana. Muito obrigado pela colaboração. Quem levantou a mão aqui? Eu perdi aqui. Ah, não, ninguém levantou a mão, não. Foi chat mesmo. Ó, mais uma mensagem no chat aqui. Quem mandou foi o Matheus. Não, o Matheus já tinha falado, desculpa, Solange. Uma liderança comunitária é a pessoa que representa, organiza, mobiliza a comunidade para buscar melhorias e defender os direitos das pessoas que vivem ali. Excelente, é isso mesmo, com certeza. Muito boa, Solange. Ótima definição. Vocês estão arrasando, pessoal. Vou botar tudo aqui, ó, na lista aqui, selecionar. É muito bom. Francisca Paula, ser líder comunitário é inspirar, mobilizar, motivar todos a trabalharem juntos em direção a objetivos comuns, melhorando a qualidade de vida de todos os membros da comunidade. É caminhar junto e nunca soltar a mão. Ó, que bacana, é poética, hein? Gostei, hein, Francisca? Inspirado. Você falou em inspirar e você está inspirado. Maravilha. Muito legal. Perfeito, gente. Alguém mais aqui? Mais espaço para mais uma fala aqui, mas no chat fiquem à vontade, podem escrever o tempo todo. Mais alguma fala mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Então, beleza. Gente, muito obrigado pela colaboração. Eu vou compartilhar aqui um, um documento resumido. É tudo isso que vocês falaram, mas eu fiz aqui de forma bem resumida, tá? Umas definições aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mas se alguém quiser, aí, levanta a mãozinha que a gente dá espaço aí, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui só um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Que eu perdi, eu não estou vendo mais vocês. Se alguém puder falar, alô, alô, vocês estão vendo? Sim, Opa, Estamos. obrigado, ó.
Uma liderança comunitária é uma pessoa que, de forma voluntária e comprometida, fortalece e representa sua comunidade, buscando união e avanços coletivos, atuando em prol do bem comum para conectar a vizinhança e estimular a ampla participação, escutar ativamente, valorizar o saber local e acolher diferentes opiniões, mobilizar pessoas e recursos para promover melhorias na comunidade, apoiar na resolução de conflitos e incentivar a convivência respeitosa, intermediar o diálogo entre a comunidade e os órgãos públicos, buscando soluções eficazes, planejar e organizar ações que geram impacto positivo para todos, né? De forma bem resumida, e muito do que vocês falaram estão dentro disso aqui, certo? Então, eu achei legal o exemplo que a Tani deu, falou do líder, né? Então, tem muitos líderes solitários, eu brinco, né? O líder solitário, parece um lobo solitário ali, e muitas vezes é assim, não porque ele quer, é porque poucas pessoas querem participar. Infelizmente, a maioria das pessoas só quer reclamar, só quer pedir, só quer solicitar, mas não quer fazer muito, não quer botar a mão na massa. Então, os senhores, como o que a Tânia citou, são poucos, né? Então, às vezes, ele é um líder solitário porque a comunidade não está, ele está fazendo a parte dele, pelo menos, né? Mas quando a gente se coloca à disposição da comunidade, eu sou o líder comunitário aqui, independente de estar com a associação de moradores ou não, quando você já faz algo, as próprias pessoas já te reconhecem, vem atrás de você, vão bater na sua porta, vão pedir coisa, e aí começa, né? A gente está com uma comunidade. E é preciso entender bem a questão da liderança comunitária, porque a palavra líder é muito ampla, né? A gente pode ser líder em casa, líder no trabalho, líder na igreja, líder em tudo que é lugar, né? Então, líder em projeto social, quando você está à frente a um projeto social também. Então, a gente precisa detectar a liderança comunitária. A gente está falando do quê? Da comunidade. É onde você mora, né? Onde você vive ali, geralmente é onde você mora, vive ou tem um vínculo, sua família, você é criado ali, você tem alguma uma conexão com aquele bairro, com aquela quadra, né? Então, é importante a gente detectar isso também, né? Porque tem pessoas que se titulam o líder comunitário e às vezes não é líder comunitário. A gente percebe, opa, não tá, ela tá sendo líder, tem liderança, tem proatividade e tal, mas não é necessariamente uma líder comunitária. Vocês entendem? É importante a gente detectar isso, tá bom? E aí eu fiz aqui por exemplo, tem pessoas aqui que têm projetos sociais, né? Tem várias pessoas aqui que têm projetos sociais, que talvez até lideram esses projetos sociais, né? Então é legal a gente ter essa definição bem clara aqui também, tá? E aí eu fiz aqui uma diferença que muita gente confunde. Ah, líder, é o líder do projeto, é o da, líder da comunidade, mas o líder do projeto, ele atende a comunidade, então é um pouco meio termo, né? Você está atendendo a comunidade, você está atendendo algum público, então, de certa forma, também é um líder comunitário, né? Mas a gente vai focar bem, assim, na questão do bairro, da quadra de vocês, tá bom? E aí eu pergunto, podem enviar no chat, ou quiser falar, quem quer, quem tem a intenção de criar uma associação de moradores ou quem já participa de uma associação de moradores? Tem alguém aqui nessa situação? Eu tenho a intenção de criar, viu? Quem falou? O Daniel. Oi, Daniel, tudo bom? Ótimo. Legal, Daniel. Você tem intenção de criar, né? No seu bairro não tem associação aí ativa? Ou nunca teve, você sabe? Já teve, eu já participei, inclusive, mas atualmente não tem. E eu vejo uma grande necessidade para a gente também poder levar o poder público aí as nossas necessidades, né? Com certeza. Muito boa, Daniel. Você sabe quanto tempo faz que ela não está mais ativa? Tem muitos anos? Ah, deve ter, porque eu participei dela em 96. Ixi, é tempão. Faz um tempinho, hein? É. Meu pai É. era o prefeito, né? Ah, legal, legal. Estou te perguntando isso porque, assim, tem que ver a situação se você vai ter que fazer uma reativação ou uma criação de uma nova. Então, são processos diferentes, né? Tem coisas em comum, mas são processos diferentes. Já fica de tarefa de casa aí para você, Daniel, e alguém mais que tiver nessa situação, tá bom? No presente caso, Que é uma nova associação mesmo. Então, é uma nova, tem uma nova, uma coisa é uma do zero, né? Criar algo do zero, outra coisa é uma reativação de uma que já existiu. Então
Precisa detectar isso. Alguém mandou mensagem aqui, tem professor, alguém entrando, querendo entrar, não tá, não apareceu ninguém aqui não, no pedindo, tá, Francisca? Ninguém tá pedindo aqui não. Eu tô de olho aqui no pessoal. A Ismália falou que pretende criar também. Legal, Ismália. Esther falou que participa. Você já participa, né, Esther? Você tá aí com que cargo? Só por curiosidade. O GR já falou que já participei de uma associação de moradores e funciona. Procurar saber se eu estou ativo. Uhum. Beleza, essa vai ficar de tarefinha de casa aí para vocês, né? Perceberem se estão nessa situação. Como saber se já teve ou não, se está nesse processo? Perguntando para a comunidade, é o primeiro passo. Pessoas mais antigas geralmente sabem. Se vocês não chegarem a nenhuma informação, muito provável que não tenha, mas mesmo assim vale a pena checar em algum cartório, no cartório mais próximo aí de vocês, né? E aí vocês vão conseguir levantar essas informações com mais rapidez, tá? Às vezes não tem essas informações disponibilizadas aí na internet. Alguns têm, algumas associações têm, tem estatuto disponível, outras não. Então, vale a pena ir atrás do cartório. Oi, Esther, fica à vontade. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá. Eu sou vice-presidente de uma associação de produtores rurais na Samambaia. Legal, Mas legal. já participei também de uma que eu era secretária e tesoureira. Muito bom, Esther. Já está com experiência aí, tá? Já já vai ser presidente, né? Não é muito Fala. meu, não. Eu tenho, tô na proposta de montar um instituto. Já está Legal, encaminhando, entendeu? Também já bacana. participo de cooperativa, entendeu? Então, assim, é membro de diretoria, então a gente já tem uma ideia. Muito bom, legal, viu? Muito bom. Bom demais, Esther, que legal a experiência. E é isso, pessoal. Claro que é bom participar, tá com os cargos, mas é independente de cargos, né? A gente se colocar à disposição da comunidade. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que a associação de moradores, o líder comunitário, é, é um trabalho voluntário, é um trabalho social. É bom a gente pensar que é um projeto social para a quadra, para o bairro de vocês. A gente vai se dedicar para aquela comunidade, a gente se coloca à disposição dessa comunidade, né? Então, é muito importante pensar, saber disso. E um detalhe muito importante, que depois vocês vão ver aí em modelo de estatuto que eu vou enviar, que uma associação de moradores é sem fins lucrativos, tá? Isso é muito importante. Ou seja, vocês podem até receber receitas, ter contribuições dos associados, mas tudo que vocês fizerem tem que ser para a associação. Vai reformar um parquinho, vai criar uma festa junina, vai tampar um buraco, sei lá, o que vocês vão fazer tem que ser para a associação. Ou seja, não tem divisão de lucros, tá? Eu já vi casos de associações que implodiram, acabaram, porque o pessoal estava dividindo lucro e tal. Não, não é uma empresa, tá? Que fique bem claro isso, tá bom? Então, isso dá muito problema, processos aí, certo? Então, tomem bastante cuidado com isso. Tenham bem claro que vocês podem ter 100 mil reais, mas vai ter que gastar os 100 mil para a associação. Não importa o que vocês vão fazer, mas é dentro da associação. Beleza? Quem mandou no chat aqui? Danilo já participou da associação, mas fiquei pouco tempo penso, mas uma comunidade que não é participativa, tudo é difícil. É difícil e é a maioria, viu? Eu tenho que ser realista com vocês. Não é pensar, vocês abriram ali, vai estar todo mundo. Não, reclamar, pedir é todo mundo, o tempo todo. Todo o brasileiro, o ser humano, mas o brasileiro é campeão em reclamar e dá pitaco e tudo. Agora chama para participar, para comprar o cargo voluntário, parece que tem uma alergia, dá uma alergia no pessoal. Vai todo mundo, mas não posso, não tenho tempo, não posso, não posso. Então é meio que tem que sentir no coração. Eu vejo que é uma missão hoje em dia, eu adoro, assim, tem suas dificuldades, é difícil, é reclamação o tempo todo. A gente vira psicólogo, às vezes, muitas vezes, pessoal ouvindo o tempo todo. Mas eu faço de coração, faço com ciente disso, que é um projeto social pela minha comunidade, né? Então, é importante ser realista aqui também, senão eu vou falar, ah, todo mundo participa, todo mundo ajuda. Nada, até vão falar no começo, mas quando você chamar, vão dar um tipo, uma espécie de alergia, alergia de participação. Cargo, se envolvesse dinheiro, salários e tal, com certeza, ia dar briga, né?
pessoal querendo entrar, mas como não é, apesar de ser permitido ter prolabore, algo do tipo, né? Mas assim, principalmente no começo, uma associação de moradores não tem dinheiro, não tem recurso, vocês começam na luta, começam sem nada e fazendo ouvidoria chamada, então até chegar num ponto de poder ter algum prolabore, demora, né? E é bom tomar cuidado para não ficar uma coisa com dinheiro que as pessoas vão começar a querer entrar por causa do dinheiro. E perde o espírito comunitário, perde essa questão que eu estou falando do voluntariado também, né? Então, é melhor criar um projeto, criar uma empresa, criar algo para seguir outro rumo e receber grandes recursos, né? Então, é bom a gente ter isso bem claro aqui também, tá bom? O Matheus diz, eu e minha mãe todo ano fazemos uma ação voltada para crianças no mês das crianças, com doação até mesmo na nossa própria renda. Sempre que fazemos de doação de verduras, tampou para doar. Muito bacana, hein? Legal. O Danilo acabou de criar um projeto para animais abandonados na comunidade e apresentei. Só espero a administração apoie. Risos. Boa, que bacana, bacana o projeto. Muito legal, pessoal. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela, mas agora para falar da Associação de Moradores. Eu estimulo muito, a gente estimula muito aqui no curso a criação de associação de moradores. Por quê? Dá muito mais força. Uma coisa é vocês, né? Por exemplo, Daniel Paraguaçu, líder comunitário, né? Lutando, eu estou pedindo coisa no nome dele. Eu, Daniel, da comunidade. Outra coisa é o Daniel, eleito representante da comunidade de 300 moradores, de 1.000 moradores. Isso dá uma força gigantesca, tá? Gigantesca. Abre muitas portas e ajuda nessa organização de você ter o CNPJ, ter uma conta bancária, poder fazer um trabalho sólido, constante, né, regular, aí poder contar com os recursos, poder fazer algo, aplicar. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo, né? Então eu percebo alguns líderes que não têm associação de moradores, são excelentes, fazem um trabalho fantástico, mas é o tempo todo fazendo vaquinha, e pedindo dinheiro, indo aqui, naquela luta e tal. Não, quando a gente tem associação, a gente consegue ter uma melhor organização. A gente consegue ter um planejamento. E isso é fundamental para poder ter uma melhor associação e, consequentemente, uma melhoria aí na comunidade, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Vocês só me dizem se estão vendo ela, por gentileza, que quando eu coloco aqui eu fico sem ver ninguém, tá? Estão vendo? Sim. Obrigado. Sim, abriu. Uma associação de Ok. moradores. Valeu. A prefeitura comunitária, vocês já ouviram falar desse nome, né? Prefeitura comunitária é um apelido, é uma associação de moradores. Então, antes que já me perguntem, a prefeitura é o mesmo, tá bom? Então, uma associação de moradores é, na prática, uma organização comunitária sem fins lucrativos, onde, de maneira voluntária, algumas pessoas se unem para conectar a comunidade, fortalecer os laços entre moradores, promover melhorias coletivas que beneficiem a quadra como um todo, ou o bairro, né? Intermediar o diálogo entre a comunidade e o poder público, buscando soluções e avanços. Com a missão, fortalecer a organização comunitária, incentivando a participação cidadã, o cuidado com os espaços coletivos e a construção de um ambiente mais colaborativo, seguro e harmonioso para todos, né? Então, aqui um pouquinho sobre a Associação de Moradores. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar no grupo depois, eu vou passar aqui a lista que os cartórios exigem para você criar uma associação de moradores, tá bom? Então, é do cartório que eu registrei a minha associação aqui, mas o que eles pedem é o mesmo, tá? Então, só vai variar o cartório que vocês vão fazer. Então, os preços são padronizados, os documentos são padronizados, e aí eu vou dar de bandeja, pessoal, para vocês, porque falo para vocês que quando eu estava para criar, eu voltei no cartório umas 10 vezes. Ia lá, eles, não, tá errado, falta isso. Eles olham tudo com uma lupa assim, gigante, gigante, gigante. Então, eu recomendo vocês prestarem muita atenção, tá? Fazer aquele checklist, olhar bem para já chegar lá e já dar um passo certeiro, né? Para não ficar voltando. Oi, Tânia, pode falar. Quem já possui CNPJ e quer abrir uma associação de moradores, né, tem empecilho ou como que funciona isso? Não, não tem. Seu CNPJ, por exemplo, é a sua empresa? É, Não, não, não tem problema, não tem problema, não tem problema nenhum. Agora você vai ter que, por exemplo, a associação de moradores vai ser regida pelo seu estatuto. O estatuto, pessoal, é como se fosse a constituição da sua associação. O que está ali é o que vale. Então, por exemplo,
Se diz no teu estatuto que só pode participar da diretoria moradores do bairro tal, 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 proprietários, não sei o que, tal, tal, tal. Então você vai ter que cumprir isso. Se você é moradora, se você está dentro ali, você pode. Você pode ter várias empresas, não vai interferir de nenhuma forma. Tá bom? Agora tem que estar dentro do estatuto. Não pode você querer criar uma associação onde você não mora, por exemplo. Aí você não vai conseguir. Só se aquele estatuto tiver alguma brecha e permitir alguém de fora, que é muito difícil, o pessoal fica desconfiado. Principalmente ano eleitoral, vocês sabem, né? Imagina se isso fosse permitido, ia estar um monte de candidato em lugares que nem moram e tal. Então, só dando um exemplo, né? Então, geralmente o pessoal fica bem ciumento. Oxe, o pessoal de fora está aqui. Não, é entre nós. Então, os estatutos que eu vejo são bem rígidos, né? Se o que eu vi que permite alguém de fora é quando essa pessoa já foi moradora, tem alguma história com aquele bar, algo do tipo. Então é tipo um associado especial que precisa ser votado para poder entrar, né? Não é tão simples assim, não, porque senão qualquer ex-morador pode chegar, não, eu sou ex-morador, tenho direito. Não é assim. Então tem que ver e depende do estatuto de vocês, tá bom? E eu vou mostrar aqui rapidamente os documentos que o cartório exige. Compartilhar de novo a tela. Opa, abri errado aqui, desculpa, é nessa aqui. Estão vendo, né? Temos aqui 6 itens para falar, tá? Ó, primeiro, requerimento, solicitando o registro dos atos constitutivos direcionado ao oficial do cartório, assinado pelo presidente, né? Nesse caso, vocês imaginam que tem o presidente eleito, beleza? O modelo abaixo já vou mostrar. 2, a ata de fundação. Vai ter que ter uma assembleia de fundação dessa associação, certo? Então, nessa ata de fundação, vão ter que deliberar a aprovação do estatuto, a eleição da diretoria, o endereço da sede, já já vou falar, fiquem calmos, o pessoal já vai perguntar, o que é sede? Que sede, meu Deus? Assinado pelo presidente e demais participantes, beleza? 3, relação dos membros fundadores e da diretoria, constando o nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, endereço de cada membro e o número de CPF. 4, já vou falar depois nos detalhes de cada item, tá? 4, demais anexos, né? No caso aqui vai ter a lista de presença. Livro de atas não tem, né? Tá criando uma associação nova, então o edital da Assembleia. Eles pedem o edital, geralmente é com 30 dias de antecedência, tem que ser publicado o edital, vocês têm que levar o edital original. 5, estatuto aprovado, rubricado em todas as folhas, assinado ao final pelo presidente e um advogado, indicando o nome e a inscrição da OAB, muito importante. Advogado sem OAB, eles não aceitam, tá bom? No estatuto, obrigatoriamente deverá conter todos esses itens aqui, eu não vou ler todos, depois vocês vão receber o documento, vão ter, mas em resumo é isso, vocês cumprindo tudo que eles pedem aqui, tá ok, beleza? Porque agora, como vocês vão escrever, a forma, como vai ser, aí vai depender de vocês, né? Eu vou até enviar um modelo de estatuto de uma associação de moradores, só para ajudar aí quem precisar, tá bom? Mas cumprindo todos esses itens, eles olham com a lupa gigante, como eu falei mesmo, tá bom? Então, cumprindo tudo isso, vai dar tudo certo. 6, atenção que todos os documentos deverão estar digitados e em 2 vias com ao menos uma original. Essa original é que vai ficar com cartório, tá bom? Vou mostrar agora, vou falar de cada item, tá? Primeiro respondendo a sede. Qual que é a sede? A sede não tem, né? Geralmente não tem. Fica no endereço, geralmente, do presidente, né? No caso, a minha associação de moradores, a gente não tem sede, tá no meu endereço, que eu sou presidente dela, fica no meu endereço. Precisa ser do presidente? Não, mas vocês têm que informar na ata. Vamos supor, eu não posso por algum motivo, vou colocar lá na do Daniel, que é o vice-presidente. Ah, não, o Daniel não está podendo, vou colocar na Tânia aqui, que é a moradora nossa associada, mas fica lá. Ou seja, correspondências vão chegar naquele endereço, então tem que identificar alguma sede. Se vocês tiverem sede, fica fácil, já vai no endereço da sede naturalmente. A outra questão ali era os membros fundadores, né? Quem são considerados membros fundadores? Quem participa da Assembleia de Fundação. Esse membro fundador não é mais nem menos que ninguém. Ele só é considerado membro fundador. Isso para a história, né, no futuro, né? Os membros fundadores. É legal, né?
mas não tem número mínimo de membros fundadores, tá bom? Porém, tem número mínimo de diretoria. E vocês vão ter que explicar quem que é a diretoria eleita. E vai depender do estatuto de vocês, tá? Ó, só para dar um exemplo, antes da associação de moradores aqui que eu ativei, teve há 15 anos atrás, a gente fez o processo do zero, né? Mas 15 anos atrás, antes, olhando o estatuto, tinha uns 15 cargos. Era prefeito, vice, tesoureiro, secretário. Então, era igual ministério, parecia ministério, que era tanto cargo. E pensem vocês, já é tão difícil às vezes reunir 2, 3, 4 pessoas, né? Imagina 15. E eu percebi que isso era um dificultador de muitos locais, que não conseguiam compor as diretorias, né? Então, a recomendação é vocês terem uma diretoria mais enxuta e o número mínimo, já para vocês saberem, é de 6 pessoas. Mas atenção, 3... Ah, calma aí, antes de falar isso, eu vou falar dos poderes, né? Eu falei brincando da Constituição, do Estatuto. É importante saber que nesse Estatuto ele descreve alguns poderes, né? Geralmente é chamado a Assembleia Geral, todo mundo que faz parte, todos os associados ali daquela quadra ou bairro, certo? E aí você tem a diretoria executiva, que é presidente, vice-presidente, ou prefeito, vice-prefeito, tesoureiro, etc., quem dizer ali, e um conselho. Tem que ter um conselho. Aí o conselho ele é fiscal, consultivo, certo? É bom unir o conselho fiscal e consultivo, vocês não terem dois conselhos separados, um que é fiscal e outro consultivo. Geralmente é um só. E aí precisam ter no mínimo de 3 para a diretoria executiva e no mínimo 3 para o conselho. Essa informação é muito importante. Eu chequei isso em cartório, perguntei qual é o número mínimo, né? Então, esse é o número mínimo mesmo. Então, por exemplo, aqui na minha ficou prefeito comunitário, vice-prefeito comunitário e secretário-geral. Secretário-geral que faz trabalho de tesoureiro, por exemplo. A gente colocou o mínimo, decidimos colocar o mínimo. E no conselho tem que ser 3. Esse pode ser conselheiro 1, 2 e 3, ou presidente, vice, secretário-geral. Pode repetir um pouco a formação da diretoria executiva, né? Mas você tem que identificar bem. Então, geralmente o pessoal coloca o primeiro conselheiro, o segundo conselheiro, o terceiro conselheiro. Tá bom? Eles têm que estar descritos. Vocês vão ter que ter naquela lista lá, os membros fundadores, vamos supor, tem 100 pessoas, nome de todo mundo bonitinho. Uma outra lista, diretoria executiva, prefeito, Esther, vice, Matheus, secretário-geral, Gerry, conselheira número 1, Daniele, conselheira 2, Camila, enfim. Vocês têm que descrever bem todos os cargos, tá? E aí eu vou compartilhar mais uma vez aqui a tela. Vendo? Correto. E aqui na tela eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Ó, o requerimento é esse aqui, ó. É padrão. Requerimento solicitando o registro dos atos constitutivos, tal, tal, tal. Ilustríssimo senhor oficial, é o nome do cartório. Prezado senhor, aí você coloca o nome, né, do presidente, todos os dados aqui bonitinho, tudo tranquilo, nome, a sede, enfim, completar isso aqui, super tranquilo. Documento simples que vocês vão receber aqui para facilitar, tá bom? Isso aqui é um edital, é um modelo de edital. Edital de Assembleia de Fundação, Associação de Moradores, tal, tal, tal. A comissão organizadora, uma sugestão aqui, né? Como não tem nada, não foi criado nada, a gente coloca criar uma comissão organizadora. Fica aí de sugestão. Convoca os moradores, comerciantes tal, participarem da Assembleia de Fundação, a realizar-se no dia tal, no horário tal, no salão no local tal. Isso é importantíssimo. Eles exigem isso, saber dia, horário, local e a ordem do dia. E a ordem do dia é enxuta. Aprovação do estatuto e eleição da diretoria. Não bota assuntos gerais, não bota outros assuntos, o cartório não vai aceitar. Tem que ser bem específico, essa de fundação, tá bom? Período de inscrição de chapas, vocês precisam detalhar e vai depender do estatuto de vocês. No da minha quadra aqui, a gente aceita até 7 dias antes do pleito. Então, vai depender de cada estatuto, mas precisa constar isso também, tá bom? Os interessados em participar, onde eles vão entrar em contato, vocês também precisam informar isso. Beleza? Deixar aí um contato bonitinho. E geralmente é 30 dias, né? Para dar tempo. Senão vão vir falar, oxe, nem vi, nem fiquei sabendo. Como assim? Então, essa de fundação precisa ter ampla divulgação. Então, pelo menos 30 dias, né? Um mês aí é um
É um prazo interessante, tá? Ata de fundação, as dicas aqui, né? Ata de fundação deliberando a aprovação do estatuto, eleição da diretoria, o endereço da sede, assinatura de mais de participantes, como a gente falou. Dicas, data e local. Comece informando a data em que a Assembleia foi realizada, como local. Exemplo, aos 10 dias do mês de março de 2025, às 19 horas, reunir-se a comunidade da quadra tal, no salão de festa do bloco Y, situado na rua tal, 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 tal. Beleza? Então, aqui outras dicas. A lista de presença registra os nomes das pessoas presentes, com seus dados. Estavam presentes. Fulano, 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 tá, 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 deixa tudo bonitinho ali. Presidência da Assembleia. Mencione quem presidiu a reunião, quem foi escolhido para secretariar os trabalhos. Exemplo, assumiu a presidência da mesa o senhor fulano de tal, que convidou a senhora ciclano de tal para secretariar a Assembleia. Beleza? Ordem do dia, deixe claros os assuntos deliberados, como eu já tinha falado. E as deliberações. Informe que foi lido o estatuto, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, registre que foram apresentados candidatos e realizada a eleição da diretoria, descrevendo os eleitos com respectivos cargos. Encerramento. Finalizo mencionando que, não havendo mais assunto a tratar, foi lavrada a presente ata pelo secretário, que subscreve junto ao presidente da mesa, né? E aqui as assinaturas. Deixe registrado que as assinaturas do presidente e secretário da Assembleia constam no final da ata, na primeira folha, que a seguir, a página própria, estará anexada a lista de presença com a assinatura de todos os participantes. E atenção, é a assinatura mesmo, não vale os dados, porque alguém pode fraudar, né? Podem enviar os nomes, pegar os dados de todo mundo, botou lá que estavam 1.000 pessoas, e não, então a assinatura é importantíssimo. Se a pessoa não estava presente, ela pode enviar procuração? Pode sim, com certeza. Aí você tem que informar na ata, participou por procuração, fulano e tal, beleza? Aqui vai ter que ter a relação dos membros fundadores, que eu já tinha falado, né? Tem que ter o nome bonitinho e todos os dados, tá? E relação da diretoria aqui, ó, explicando certinho quem é a diretoria executiva, quem é o conselho, tudo bonitinho, organizado, tá bom? O estatuto, que a gente já tinha falado, e eu vou compartilhar com vocês depois, tá bom? Então, essa ata, podem fazer enxuta, porque tem gente que faz umas atas escrevendo tudo, né? Francisca falou que quer colocar uma lixeira. Clodoaldo disse que não sei o quê. Não, não vai nada, não é nada disso. É bem objetivo. O que que aconteceu? Quem estava? O que que deliberou? E acabou. Tá bom? Que bom, né? Se fosse para ser uma ata gigante, um livrão, assim, não é o caso. Vocês vão fazer algo assim em outras assembleias que vocês querem registrar o que aconteceu, é muito importante. Mas é outra história, é assembleia específica para alguma decisão, então é outra história, aí tem que ser bem detalhada. Essa nossa aqui é bem enxuta, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Em relação a essa parte Tá aqui? tranquilo. Oi, Tânia, não ouvi, perdão. Para mim tá tranquilo. Ah, beleza. Ok? Qualquer pergunta? Não, tudo certo? O silêncio é uma resposta, hein? Ó, o Yuri disse. Cadê o que o Yuri falou? Tem possibilidade de liberar a gravação para a semana? Muito bacana o conteúdo. Danilo, com certeza. Ó, eu vou. Uma boa notícia e uma notícia ruim, tá? A boa é que eu vou compartilhar tudo, todas as aulas com vocês. A gravação, vocês vão ter o link para poder acessar quando quiser, beleza? Só que a ruim é que eu não vou disponibilizar imediato, porque eu tenho que subir todos os arquivos, são pesados, e também eu disponibilizo mais para o final para estimular a participação ao vivo, porque por experiência em outras turmas, que eu disponibilizava antes, a gente reduzia a participação ao vivo. As pessoas assistiam depois. Ah, não, eu vejo depois, vejo final de semana, que está todo mundo corrido, né? Então, essas trocas aqui são muito importantes. Então, a decisão que a gente teve de disponibilizar mais para frente, tá bom? Mas vocês vão receber aí tudo certinho. E os documentos, como eu falei, esses documentos todos que eu mostrei, eu vou passar aí no grupo para vocês, beleza? Oi, Jerry, você levantou a mão, fica à vontade. Sim, eu estou vendo que é semelhante também à formação da composição de condomínio e das assembleias, né? Tá muito parecido. E como é de moradores, né? Exatamente, Jerry. Bem parecido, né?
Isso. Você participa aí, é síndico, já foi, já participou de uma diretoria? Não, há pouco tempo eu tava morando em condomínio, aí tinha as reuniões, né? Eu tava morando em São Sebastião, no Crixá. Uhum. Aí eu participava muito das reuniões, e é o mesmo modelo, né? Legal, Até quase o é. mesmo número, né, da composição, só que lá eu acho que funcionava com cinco, né? Que é o síndico, o subsíndico e três secretários, né? Uhum. Legal, parece bastante, parece mesmo. Boa observação. Danilo fez a pergunta, Só como isso. solicitar... Valeu, Jair, obrigado. O Danilo perguntou, como solicitar um estatuto de uma associação? Só no cartório que ele registrou? Pois é, olha só, alguns estatutos têm, você acha na internet, mas muitos não. Então você vai conseguir achar no cartório que foi registrado e é um documento público, qualquer pessoa vai ter acesso, só que você vai ter que pagar pelas cópias, tá, Danilo? Eles não vão te dar de graça, não. Você pode entrar lá, eu quero o estatuto da associação aqui do bairro tal, eles vão, beleza? Sim, senhor, é tanto. E aí você vai ter que ver lá certinho quantas cópias. Aí você, eu quero ver as atas também. Todas, tudo. Você pode pegar tudo, tudo, tudo. Qualquer pessoa pode pegar, tá? Mas tem que pagar por isso. Beleza? Uma informação importante aqui é em relação aos cargos, né? Eu falei assim que tem cargos enxutos, que ajuda para a gente poder formalizar. Porém, a gente tem que estar o tempo todo chamando a participação, né? E aí, o que que eu percebi? Que no estatuto a gente tem algo muito interessante que vocês podem colocar, a possibilidade de criar comissões ou diretorias, podem secretariados, enfim, vocês podem usar nomes que quiserem, né? Vocês podem nomear, por exemplo, a comissão de parquinhos, comissão de esportes, comissão de limpeza, vocês podem nomear à vontade. E aí eu percebi que as pessoas animam a participar da comissão, porque não é aquele registro formal, um cargo, um compromisso que assusta e dá aquela alergia que eu falei, né? Mas uma comissão é você geralmente chama pessoas que ou são especialistas naquela área que você está chamando, ou que elas gostam daquela área e vai querer participar. Então é como um grupo de trabalho, né? Então, por exemplo, tem uma senhora aqui na quadra que ama plantar, ela é aposentada, a senhora ela ama plantar, ela entende tudo de planta, ela cuida do jardim e tal. Então, ela é nossa presidente da comissão de plantio aqui, né? Então, a gente dá toda a autonomia para ela, a gente aprende muito com ela, ela conduz as coisas, a gente dá o apoio que ela precisa, né? Então, isso da comissão é bem interessante, né? Vocês criarem e ir chamando as pessoas para participarem, né? Então, hoje em dia, quando alguém vem, inclusive, para propor um projeto, prefeito, sei o que, faz tal coisa, olha que ideia maravilhosa, você não quer vir fazer a comissão disso, criar esse grupo e me ajudar? Muitas vezes as pessoas fogem, elas só dão ideia, mas às vezes as pessoas animam, nossa, que legal, quero sim, né? Então ela se sente até prestigiada, ó, fui chamado, estou membro da comissão aqui, e começa a chamar outras pessoas, né? Eu percebo que deu certo. Só que uma coisa curiosa, eu percebi, eu comecei todo empolgado, né? Nossa, a gente criou no estatuto que comissão de tudo, mó bonito. Criei tudo, várias vazias. Por quê? Depende de pessoa. Então, as comissões que a gente tem hoje, que funcionam, foram de forma orgânica. Por exemplo, uma do parquinho. Essa é uma das mais ativas, né? Mães, pais, avó, o pessoal do parquinho tá lá, é um grupo de 50 e tantas pessoas. Então, essas pessoas que escolhem brinquedo, avisam quando tá quebrado, pedem alguma coisa, e reúnem as crianças para brincar, fazem festinha e tal. Então, é bem interessante. Então, essa foi de forma orgânica que surgiu. Então, a gente só dá o apoio, abraça essa comissão. Entendeu? Essa do plantio que eu falei, que é praticamente a senhora sozinha, uma outra pessoa ali que gosta também estar junto, é um grupo com 4 pessoas, né? Então isso varia, mas é isso, eu criei várias e estavam grupos vazios, né? Então a gente vai aprendendo muitas coisas aí na prática. Alguém gostaria de alguma dúvida ou falar algo, compartilhar alguma experiência aí vivida, quem já passou por algo do tipo, enfim, qualquer coisa relacionada ao assunto? Fiquem à vontade para falar, hein, pessoal? É legal quando vocês falam, participam aí para a gente dar essa dinâmica boa. Mas se não quiser falar sem problema também, sem obrigação. Aí, Camila Rodrigues.
Contigo. Então, aqui no Paranaguá, teve uma época que teve uma associação de moradores. E até eu fui convidada para fazer parte, mas eu não entrei porque eu já estava como síndica aqui na minha quadra. E é muito complicado porque as pessoas, às vezes, assim, a pessoa que está na frente da associação queima os, assim, pegavam dinheiro para montar uma feira, tudo, e essa feira nunca saiu e o pessoal teve uma descredibilidade, né? Como você falou, quando a gente envolve dinheiro, é uma coisa mais complexa. Aí, quando eu me tornei síndica, eu fiz muitas coisas aqui pelo Paraná Parque. Muitas coisas mesmo. Tudo que acontece aqui que a gente vê, coisas simples, como o retorno entre quadras, que facilita ter mais linhas de ônibus, iluminação pública. E a gente conseguiu fazer esse trabalho, às vezes, sem associação. E concordo com você que a associação traz mais peso, mas é muito difícil lidar com pessoas e montar uma diretoria. Acho que é por isso que eu não me vejo montando uma associação, sabe? Com essa experiência que a gente teve aqui, né? Que às vezes a coisa se espalha. Eu não gosto mais de falar que a pessoa fez errado, porque somente eu que um dia eu fui síndica, que todo mundo fala que síndico é ladrão, então eu não falo isso jamais, porque é muito difícil você estar na pele, né? Acho que todo morador tinha que ser um presidente da associação e tinha que ser síndico para saber como é difícil você lidar com o problema das pessoas e o julgamento, né, das pessoas, como é complexo. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, porque às vezes não é uma coisa tão fácil, mas assim, é gratificante quando você vê as coisas acontecendo, quando você vê uma árvore que você plantou dar frutos, que quando eu era síndica eu plantei, e hoje eu vejo assim, várias árvores no meu condomínio dando frutos, eu fico feliz. O trabalho que eu fiz naquela época até hoje está dando frutos, e tem pessoas que se reconhecem, mas a maioria não reconhece. E esse é o. A gente não pode esperar reconhecimento, né, das pessoas. A gente tem que fazer porque a gente acha que é bom para a comunidade e que vai fazer a diferença. Mas nem todo mundo vai reconhecer aquele trabalho. Perfeito, Camila. Muito obrigado por você compartilhar. Eu concordo plenamente. É isso mesmo, você falou tudo, né? E síndico ainda é mais complicado, eu vejo, porque se envolve dinheiro, os moradores estão pagando, e tem aquele negócio, eu estou pagando, não sei o que, aquela coisa absurda. Eu vi cada pessoa em assembleia virando um monstro, assim, nossa, que é isso? Muda o tom. Cada guerra que tem, né, Camila? Que é impressionante. E na associação de moradores tem também, claro, né? Mas assim, como é uma coisa voluntária, comunitária, quando as pessoas entendem isso, é meio que não tem pressão, lógico, não estou falando que não tem, tem muito, o pessoal cobra, quer que você faça um milagre, muitas vezes, né? Mas no condomínio eu acho que é pior mesmo. A pessoa ali ainda que recebe, né? O prolabore, seja o valor que for, a pessoa se acha no direito de umas cobranças até abusivas, muitas vezes, né? Então, por isso que eu vejo que está até crescendo a profissão do síndico profissional, por isso, porque moradores não estão aguentando mais, começa a brigar e você morar no local, convive com aquela pessoa, cria inimizade, né? Então, eu vejo esse crescimento na profissão, que ficou a coisa mais técnica, né? Mas não é fácil, não é fácil. Como eu falei e falo sempre, as pessoas são campeãs em reclamar e pedir em julgar, igual você falou, né, Camila? A pessoa nem sabe. Ela pensa uma coisa, já faz um julgamento, já envia, começa uma fofoca ali e tal. Então, é não esperar realmente as pessoas valorizar, não fazer por isso, né? Querendo um aplauso. Se for, não está no lugar, você está no lugar errado, né? Mas é fazer de coração e tentar fazer a parte e estar assim, é, com a consciência tranquila, né? Saber, ó, eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o que eu posso e fazer tudo de forma transparente, comunicar, tomar muito cuidado, principalmente quando vocês começam a receber dinheiro, seja R$ 10 que seja, você tem que prestar conta, a gente vai falar sobre isso na aula de prestação de contas, né? Tem que ter seriedade, então, mas não é fácil, a gente tem que ser muito realista aqui. Mas é gratificante, igual a Camila falou, né? A gente vê as ações, assim, às vezes eu fico meio chateado, já pensei várias vezes em largar tudo, uma chateação, mas quando eu dou um andar, sempre que acontece isso, eu começo a andar na quadra. Eu vejo cada coisa que a gente faz e fez, assim, que eu me orgulho. Falo, não vou deixar esse pessoal chato me abalar, não. Eu vou continuar, eu vou fazer o meu trabalho aqui, né? Então,
E também tem muita gente boa, tem muita gente que estimula, tem muita gente que valoriza. Então, é meio que a gente saber ouvir. Claro que uma crítica construtiva e sugestão, para mim, é muito bem-vinda. Sugestão eu fico muito feliz, alguém faz sugestão. Mas quando é ataque, é aquele showzinho, é querer causar em grupo, blá blá blá, aí já não é legal, né? Aí ninguém merece isso. Inclusive, eu vi vários casos de pessoas se processando por difamações e ataques, coisas em grupo. A gente vai falar sobre isso também, da responsabilidade de grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa que dá ruim às vezes, né? Camila, você levantou a mão de novo ou era da outra vez, que tá a mãozinha assim? Não sei se a Camila quer falar de novo ou se era antes. O Yuri falou o que aqui, Yuri? Conheço alguns casos desse tipo de processo também. É, tem bastante, né, Yuri? Foi da outra Tem. vez. Ah, beleza, Camila. Obrigado. O Matheus disse, na comunidade onde eu moro é um quadro um pouco difícil, pois cada vez mais a criminalidade e a comercialização de drogas vem crescendo. Tenho muita animação para fazer isso, né? A associação, ele diz, porém acredito que montar a associação seria um pouco difícil, mas basta tentar. Pois Matheus, não desanima não. E é aquilo, cara, faz o que você pode, né? Fazer a sua parte. E no fim das contas, pessoal, o que a gente pode fazer é a nossa parte, né? É o que a gente pode fazer. Muitas coisas não dependem da gente, é frustrante pensar assim, mas o que a gente pode fazer, vamos fazer, né? Mesmo que seja varrer a rua, né? Igual o senhor que a Tânia citou, o que for, o que vocês fizerem já é legal, já vale demais, é muito importante a gente exercer a cidadania ativa, fazer a nossa parte. Está faltando mais isso, sabe? Eu penso muito nisso, assim, a gente tem que ser mais atuantes, tem que ser mais ativo, que as pessoas só querem pedir, né? Governo faz isso, governo, político faz isso, deputado faz isso, e não faz a própria parte, né? Faz nada na própria comunidade, muitas vezes nem na própria casa, né? Então a gente tem que, eu acho que essa reflexão ela tem que ser passada à frente, né? Eu penso muito nisso. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu acho que eu consigo mudar bastante coisa na minha quadra, no meu quadradinho. Então eu vou tentar, vou me esforçar aqui e outras pessoas vão se contagiando, vão se inspirando para isso também, né? E se não vier, não tem problema. Você sabe que, ó, fiz a minha parte, né? Acho que gosto de deixar essa mensagem otimista aqui também, para a gente não ficar pensando só no cenário ruim que o pessoal reclama, que senão vocês vão sair daqui e não vão voltar mais. Ninguém vai querer ser líder comunitário, né? Não, a gente tem que ser otimista, tem que ser positivo, tem que ser realista, sim, não levar as coisas para o pessoal. Porque, como eu falei, as pessoas querem reclamar, então quando a gente se coloca à disposição, meio que a gente está dando a cara ali, né? É um ponto, é acessível, é fácil reclamar. Presidente, prefeito. Então, é saber que tem isso também, né? Oi, o Yuri falou, a galera aprendendo que a internet não é terra sem lei. Verdade, verdade. Mas tem muita gente ainda que acha, né? Mas a consequência é grave. O processo chega, a dor de cabeça chega, às vezes até agressões e até morte, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O Danilo está escrevendo aqui também. Mas alguém mais gostaria de falar, compartilhar algo? Fiquem à vontade. Ninguém? Ninguém Eu mais? vou ter Não, que beleza. sair, que agora Oi. eu vou dar uma aula, viu? Mas Ô, foi muito Camila, boa a aula, muito ô, produtiva. Camila. Legal, Camila. Olha só, antes de você sair, vamos tirar a nossa fotinha, que já está acabando, falta 3 minutinhos. Só tirar a foto Vamos, aqui vou antes de abrir você aqui a sair. câmera. Tá bom. Beleza. E aí a Esther levantou a mão também. A gente só fazer a nossa foto e eu já passo para a Esther para a gente ir fechando aqui. Quem puder conectar, pessoal, a câmera, para ver que vocês não são robôs, que não é IA aqui participando, são seres humanos, ao vivo. Tô brincando, né? Quem não puder, claro, fique tranquilo, sem problema nenhum. Vamos lá, então, fazer o print aqui. 1, 2, 3. Aí, foi. Obrigado. E agora eu passo para Esté. Oi, Esté, fique à vontade. Você estava falando sobre
participar de uma associação, um líder, né, comunitário ou não, não é fácil. Mexer com pessoas é complicado, é difícil o julgamento, mas eu acredito que quem tem, eu não vou falar um chamado, mas quem tem aquela time para mexer, independente, você tem que fazer, né? Independente de se vão falar, porque falam se você não fizer, falam se você fizer. E eu digo isso porque eu sempre fui assim. Eu faço pela minha comunidade, eu faço pela igreja. Se eu estiver na escola, quando meus filhos eram menores, eu me envolvia para estar ali sempre dando o melhor. Por quê? Eu fazendo para mim, eu vou melhorar o ambiente que eu estou e, independente, quem gostar vai reclamar. Quem não gostar vai reclamar. E quem gostar vai querer estar junto porque vai ver melhorias. Né? E assim, você fazer um serviço voluntário, às vezes, não sei, o pessoal que está aí, tem gente que fala assim, nossa, mas você está ganhando o quê? Porque a gente é criado que tudo a gente tem que ganhar, mas quando é uma melhoria de uma praça, de uma limpeza, é um ganho. Só que nós somos uma cultura que acha que ganhar é só dinheiro. E acaba isso desmotivando muito. Igual você estava falando, tem hora que dá vontade de desistir. Dá mesmo. Tem hora que dá vontade de dar uns tapas. Isso é normal? Mas se a gente desistir de cuidar, eu penso assim, se eu cuido da minha rua, se eu cuido do ambiente que eu tô, ali eu vou fazendo melhorias. Você está ganhando, tem hora que eu mesmo tenho que falar assim, não estou ganhando nada, eu estou ganhando a melhoria. Estou ganhando uma energia no poste, eu estou ganhando uma estrada, porque se a gente parar e desistir, eu vou falar uma coisa para vocês. Ser voluntário, ele é uma coisa que trabalha de dentro para fora. Parece que, você nasceu? Eu acredito que sim. Eu gosto muito de ser voluntária, independente do que eu vou ganhar. Eu vou ganhar um sorriso, quando eu consigo ajudar qualquer pessoa na rua e a pessoa, obrigado. Então, é isso que é um ganho. Um dia a gente só está plantando. A gente vai melhorar a escola, a rua, arrumar igual na área rural. Eu já tenho 2 anos que luto. É uma luta para ter uma iluminação pública. Os postes têm, vem a coisa. Então, assim, é uma luta. Quando chegar, se as pessoas agradecerem, ótimo. Se não, eu vou passar toda feliz que tenho iluminação para abrir a porteira. Então, e eu sei que muitas pessoas vão ficar felizes. Então, se a gente for pensar do reconhecimento, eu vou dizer, olha, vamos parar, porque o reconhecimento é o que não é o mínimo, é difícil de ter. Mas a gente deita com aquela consciência, poxa, eu consegui aquilo ali, é gratificante, igual falou, planta uma árvore, então são frutos. Agora, esperar o reconhecimento, mas eu tenho certeza que quem ainda não tem aquela assim, não teve aquele standard, acordou, opa, um voluntariado, porque ser um líder comunitário, você ser líder de alguma coisa é voluntário, gente. Você, quando vê, você já está envolvido. Quando eu me percebo, eu já estou envolvido. Falo, meu Deus, como é que eu caí aqui? É assim, é nato. Eu digo que é a natureza, quando eu vejo lá, é independente de qualquer. Então, você está na minha comunidade, eu estou na comunidade de vocês, a gente ajuda. E o reconhecimento é um agradecimento de alguém, um sorriso, e a gente vai fazendo um plantio para quando a gente for embora daqui, a gente deixou um legado, deixou história, e é assim. E vamos que vamos. Não é fácil, não, mas é gratificante. Legal, Steph. Muito boa essa fala. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Esse exemplo da árvore é muito legal, né? Muitas vezes a gente planta uma árvore, a gente não vai comer daquele fruto, não vai curtir daquela sombra, mas alguém vai. No futuro vai. E aí a gente deixar ali, isso é muito legal, né? Então, dando esse exemplo, dessa metáfora para tudo, né? Você falou tudo e as pessoas estão bem doídas também, né, Steph? Estão desconfiadas, né? Tipo, tá ganhando o quê? Quer se candidatar, vai querer não sei o quê, já fica desconfiadíssima, né? As pessoas estão tão desconfiadas, estão doídas. O que que ela quer, entendeu? Então, Ou a gente então está pode. ganhando, está trabalhando para algum É, candidato, está fazendo não sei o quê. A tem, gente está num tem. mundo É, complicado. Mas se a tá. gente parar, gente, está ruim o negócio. Já tá ruim sem. Se a gente parar, e piora, né, Esther? Vamos, não dá para parar, né? Então é fazer nossa parte, deixem falar, não liga. Não é fácil, né? Às vezes a gente fica doído, é uma coisa injusta, estão falando de ti, não vamos mentir, falar, estão falando, haha. Quem consegue fazer isso, eu falo, olha, bacana. É chato, dói, né? Mas assim, a gente tem que saber, cura um pouquinho aqui a ferida e vamos em frente, né? Mas a gente fica muito afetado, né? Podem ter
100 elogios e uma crítica, a gente vai ficar martelando aquela crítica, você vai esquecer aqueles 100 elogios, vai ficar, aquela pessoa, né? Então a gente tem que também valorizar as coisas boas, né? E não dar muito ouvido a quem está só querendo atacar por atacar. Como eu falei, crítica construtiva e sugestão, muito bem-vinda. A gente tem que ouvir, porque tem muito líder que não é de escutar também, não. Ele quer ser o dono da razão, quer fazer tudo que quer, não sabe escutar, entra difícil de lidar. Não, a gente tem que ouvir. Se não está para a comunidade, você não vai ouvir a comunidade, tem que ouvir. Você pode não concordar, mas escute. Sabe escutar, deixa ela falar. Às vezes a pessoa só quer desabafar, né? Então, mas não é fácil, né? Não é fácil. Mas desistir, jamais. E olha, eu sempre digo, no nosso dicionário, gente, de líder comunitário, não existe a palavra desistir, tá? Não existe. Não tem. Pode procurar lá. Na letra D tem várias. Determinação, várias. Desistir não tem, tá? Eu brinco com isso, mas é isso. A gente não pode desistir. O Yuri falou aqui da iluminação, né, Yuri? Chegou o problema da iluminação. Chegou um e-mail informando que o pedido foi atendido. Aonde, né? Nem vieram aí. Você tem que reforçar lá. Não, foi atendido. Não, eu tô aqui. É isso. É a luta constante, constante, constante. Não para, não para. A gente comemora uma vitória, já vem outra demanda e tá aquela demanda atrasada e vamos que vamos. A Tânia caiu bem na hora, Tânia, da foto, é? Ô, gente, vamos ter que, para nossa amiga Tânia aqui, vamos ter que tirar outro print, outra foto. Pode? Vocês topam? Que ela caiu bem na hora. Pode ser? Para não ficar só aí, ó. O pessoal tá conectando, por favor. Danilo tá até malhando lá, ó. Tá lá tá na academia. Boa. Vamos lá, fazer o print com a Tânia aqui também, parte 2. 1, 2, 3. Aí, agora foi, né, Tânia? Caiu não, né? Aí, tá aí. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu você. Alguém mais, pessoal, gostaria de falar? Nosso tempo passou, mas assim, dá para a gente ouvir mais. Alguém gostaria de falar? Fique à vontade para falar mesmo, abre o coração, desabafa, comenta. É isso, é para a gente conversar também. Ninguém? De boa, né? É isso. Então, gente, vou finalizando por aqui. Foi bem legal, muito boas as falas. A gente vai complementando aqui, muito show. Espero que as informações podem ter sido úteis aqui, né? E eu vou enviar no grupo, como eu falei agora, tanto a nossa foto quanto esses documentos aí também. Beleza? E agora a nossa próxima aula é só depois do carnaval, né? Chegou. A gente, semana que vem, não tem, eu enviei lá a agenda, né? Então, nos vemos no dia 23, certo? Mas, como eu já falei, estou à disposição, vocês têm meu número, qualquer dúvida, que quiserem perguntar, vai ser um prazer. Se eu não responder é porque eu estou ocupado, mas uma hora eu respondo, com certeza, com muita alegria, tá bom? Então, boa noite para vocês, bom resto de semana, um bom feriado, boa festa para quem vai curtir festa, bom descanso para quem vai descansar, que é o meu caso, por exemplo. Não sei vocês vão curtir ou descansar, mas seja o que for, tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal. Boa noite. Abraço, bom descanso a todos. Obrigada. Um abraço, valeu, bom descanso. E até mais, pessoal. Bom descanso, boa Bom noite. feriado. Valeu. Valeu para nós. Tchau, tchau.